A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras pelos canais do Protagonismo Cidadão. Nesta semana, nós trataremos do painel Porto, Cidade e Indústria para repercutir o balanço do Hidrovia Já, o 10º seminário que aconteceu na última semana. Bom, esse programa está indo ao ar na segunda-feira, dia 7 de outubro, se não me engano, então há 2 semanas antes da transmissão desse programa, que ocorreu lá na sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Por essa razão, nós estamos recebendo aqui 2 engenheiros, né? Um deles é conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o Eduardo Lustosa. Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Você já começou errando, pô. Eu estou na diretoria de portos. E eu estou na diretoria de inovação. Você está na diretoria de portos? E ele Você tá... Eu comecei tomando bronca já. Você começou tomando bronca. Mas aqui a minha produção colocou aqui conselheiro, tudo bem. Não tem problema. Eu continuo Você é diretor conselho do que agora? Diretor de portos. Diretor de portos. E vias navegáveis. Vamos começar de novo, então. Recebendo aqui o Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Engenheiro e consultor portuário. Tudo bem agora? Lustosa, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos para essa síntese, né? É um tema que está fervilhando no Porto Indústria. Lógico que nós não queremos mais indústrias na beira do asfalto, nós queremos indústria na beira das hidrovias. Tá. Bacana, né? Bacana. Vamos falar disso. Bom, depois que eu tomei essa bronca aqui, agora vamos para o Eusébio. Tudo bem, Eusébio? Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui de novo e principalmente para... Você é diretor do quê? Eu estou como diretor da Fundação Senep. Sim, diretor de Ensino e Pesquisa do Senep. Isso. E diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Maravilha. Veja que o Eusébio não me deu bronca. Mas agora a gente vai para o convidado especial que já esteve aqui outras vezes, mas hoje está aqui na condição de presidente da SP Hidro, o Gontran Parente, que também é advogado tributarista e é nosso colunista no portal. Seja bem-vindo mais uma vez, Gontran Parente. Rapaziada, boa noite. França, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Lustosa, meu querido amigo, você é sempre um gentleman e é uma honra também estar aqui com você e com o Eusébio. Então, aqui vou escutar bastante e vou aprender bastante com vocês. Nós estamos preparando a Hidrovias para ele inaugurar os seus barcos, né? Pois é, vamos lá, vamos começar então. Eu acho que era interessante, né, Lustosa, a gente começar com o programa de hoje tentando fazer uma síntese daquilo, dos resultados dessa 10ª, você que é um dos idealizadores, né, desse projeto do Seminário Hidrovia Já. Teimoso. Eu estive lá no último dia, tive a honra de fazer até uma breve apresentação nesse evento. Parabéns pela organização, eu queria estender até o meu cumprimento a toda a diretoria da associação, a equipe que você montou lá. Então acho que era legal a gente começar fazendo uma síntese, né, dos resultados desse evento. A síntese não poderia ser diferente daquilo que nós propusemos, né, e até executamos. No 10º Hidrovias, né, a gente tem que ter aprendido alguma coisa. E não repetir erros, né? Porque hoje falar de diferenciais competitivos
das hidrovias e que o Brasil está atrasado na exploração do modal de maior capacidade de cargas, com menor impacto ambiental, né, entre os modais. Né? Então eu falei, não, vamos mudar. Né? Então já saímos assim arrogante, né, num simpósio de 3 dias, né, e com uma visita para o estuário. Né? Então foi um desafio. Brigamos bastante lá com o nosso contrato com o Confea e a CREA Mútua, né, que a gente tinha que explorá-los, e fica agradecimento especial, né, para o Conselho Federal, né, da Engenharia. Então nós viemos para resolver problemas, onde é que estão as barreiras e onde queremos chegar. Então foi muito voltado, né, nessa modelagem que o meu amigo André Orsini sofre lá, né? Tentamos pular essas etapas, né? Ele está lá 17, indo para 18 anos, né, para fazer um licenciamento ambiental. Por nós estarmos cercados aqui de áreas de preservação permanente, áreas de preservação ambientais, unidades de conservação, né? Então a gente tem muita obrigação com o meio ambiente, mas aí eu sou um crítico reiterado, né? Não temos compromisso com a sociedade, porque as nossas periferias, o que mais cresce é a favela, né? As comunidades, aí, que é um termo mais elegante para quem quer esconder a sujeira embaixo do tapete. Então, precisamos de desenvolver a nossa região metropolitana. E se não pode derrubar uma árvore, não pode fazer uma compensação ambiental e não pode ser ágil, nós não conseguimos atrair investidores, né? O capital vai embora, o capital não vai ficar com um recurso parado 17 anos, né? Como acontece lá com o Andaraguá. Então, aprendendo com os erros, nós fizemos esse evento, nós tivemos 20 palestrantes, França, 20 palestrantes inscritos, né? Tivemos dificuldade queríamos algumas pessoas com mais poder de decisão, mas essa proximidade com eleições, isso nos tirou algumas pessoas chaves, né, que a gente estava contando, mas o ministro das hidrovias, e secretário nacional das hidrovias, o Dino, ele falou, Lustosa, seria uma honra estar aí, mas não vou conseguir. Temos 3 eventos simultâneos no mesmo dia, temos que dividir a equipe. E veio o Eliezer Bulhões, que foi, assim, sensacional, né? A convivência com ele, a visita técnica ao porto, foi, assim, nota 10. E agradecimento especial aí à Secretaria Nacional, ao Eliezer, ao Dino. E estamos com um convite, né, em termos de síntese, agora indo já para o final, né, pulando um monte de palestrantes e assuntos importantes, né, foi assim fantástico, porque comemoramos 100 dias, né, da instalação, né, oficialização da Secretaria Nacional das Hidrovias, e comemoramos 100 dias e comemoramos aí uma fase nova, né, dentro dessa questão, e recebemos um convite para ir a Brasília fazer uma apresentação de uma síntese, né, que nós estamos fazendo aqui ainda sem registro, mas vou me inspirar muito no que vai acontecer, do que nós vamos tratar aqui hoje. Bom, agora que o Lustosa deu uma palestra, podemos encerrar então. Muito obrigado pela participação de hoje. Não, já que me cutucou no começo, agora vai aguentar até o final. Eu posso. Vou aproveitar então essa deixa aqui, Eusébio. Como é que a gente pode incluir esse modal aí no plano de expansão do porto? Como é que a gente pode colocar isso em prática, considerando que o porto está cada vez mais se desenvolvendo aqui na região? Bom, primeiro eu quero parabenizar aqui o colega, o Lustosa, por carregar esse piano. A gente trocou várias mensagens ao longo do planejamento desse evento.
Foi um evento de sucesso porque foi bastante ousado numa época em que as pessoas, né, os gestores públicos estão aí em compromissos de campanha, mas fazer com que a Associação de Engenheiros, eu acho isso muito importante registrar, fazer com que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos tenha, como sempre teve, um protagonismo muito bem lembrado de assuntos importantes e relevantes que impactam o desenvolvimento econômico e social da cidade. Eu fiquei pensando nisso, sabe, Eusébio, depois do evento e esses dias olhando a pauta, desculpa até te cortar, mas eu acho relevante o que você falou agora, porque eu fiquei pensando o quanto a Associação de Engenheiros e Arquitetos tem, digamos assim, ou deveria ter essa relevância em assuntos tão estratégicos para a região. Eu tenho visto, o próprio Gontran comenta isso comigo com certa frequência, uma grande nação precisa de engenheiros. E a gente está perdendo os engenheiros para o mercado financeiro. O Gontran sempre fala isso. E porque está faltando empregos que atraia, né? O mercado não está ofertando empregos de qualidade que possa atrair esses engenheiros que estão se formando. E toda grande nação precisa de grandes engenheiros. Então, até por isso, estou aproveitando o teu comentário para exaltar que realmente a associação, e agora vocês são diretores, não são só conselheiros, né? Muito embora conselheiro é uma função importante. Uma função da conselheiro aconselha. Mas eu sou conselheiro afastado. Você é um conselheiro. Mas, desculpa, para poder devolver a palavra para o Eusébio, realmente a associação precisa ter esse papel. E acho que ela cumpriu muito bem durante o evento. Muito bem lembrado por você. Como eu falei, esse é um papel, acho que você tocou num assunto importante também, porque eu já me considero ter passado aí da primeira curva, né, da minha carreira profissional. E a gente, né, como profissional de engenharia, como profissional de arquitetura também, a gente tem que deixar um recado para essa geração que está aí, que vai assumir vai passar esse bastão, né? Tanto de conhecimento. Então, mais uma vez, parabenizar toda a diretoria da associação pelo evento e também ressaltar um dado aqui que o Lustosa deu, né? Que foram 20 palestras, porém, eu acho que a cereja do bolo, ponto alto do evento, foram os debates, né? O encerramento das palestras, tanto do primeiro quanto do segundo dia, porque as pessoas, como você também bem falou, né? As pessoas hoje estão cheias de evento. Hoje você abre o seu celular, você tem 5 convites para live todo dia, né? Então, o interessante é você construir, sair do evento falando, puxa, eu não sabia dessa informação, ou saí de lá com um compromisso de construção de uma ação, né, que construa alguma coisa de positivo. Então, nesse sentido, eu acredito que foi um sucesso. Mas a questão de como fazer isso se materializar nesse processo de expansão portuária, isso teve algum tipo de deliberação? Justamente o que eu acho que o formato do evento contribuiu muito com isso, porque você trazer debate e propor ações que estruturem, não é só discussão, são ações que estruturem um projeto, como o Edu falou aqui, né, já são mais de 10 anos, e não adianta chover no molhado, você falar das vantagens do modal, você falar das restrições, das constrições que temos, isso é fato, né? Agora, a gente tem que partir para ações. Então, nesse sentido, as pessoas que passaram e contribuíram com essa discussão entendem a importância do tema, né, tanto aqui para a região quanto o impacto que isso tem na economia nacional. E agora a gente, inclusive, está fazendo uma ação aqui muito importante, que é fazendo um apanhado do que foi o evento. Bom, contra você é advogado, mas é um amante da navegação, né? Fez isso boa parte da tua vida como lazer, mas agora está empresariando nesse setor. Qual é a tua avaliação aí dos obstáculos que impedem que o modal hidroviário seja mais explorado na nossa região? Bem, França, a gente está trabalhando nisso já há bastante tempo
e a gente percebe, num primeiro momento, um afastamento dessa questão hidroviária por parte de todos, tá? A gente não tem aqui, por incrível que pareça, no Brasil, ele não tem uma tradição de navegação. Ele não tem uma tradição em projetos navais, assim como tem, por exemplo, em projetos arquitetônicos, a gente tem uma tradição muito grande, desde Niemeyer, enfim, os nossos engenheiros civis, nossos engenheiros arquitetos, eles têm uma tradição em projetos ousados e vitoriosos. Na construção naval, não. Nós não tínhamos essa tradição, porque agora o nosso pessoal que trabalha com projetos navais está mostrando para a sociedade, está mostrando para o mercado, está mostrando para as autoridades públicas, está mostrando para os entes privados que sim, o Brasil é capaz de projetar e construir embarcações que rivalizam com as melhores do primeiro mundo. Isso é muito importante, por quê? Porque nós temos 8.500 quilômetros de costas navegáveis. Nós temos 42.800 quilômetros de rios e lagos navegáveis. Como o Lustosa bem pontuou, o modal hidroviário é um modal muito eficiente, talvez o modal mais eficiente no transporte de mercadorias e de pessoas. Então, por que não explorar isso? Vale lembrar também que a indústria náutica ela é a terceira em geração de mão de obra, porque a indústria náutica precisa de mão de obra intensiva. Então você tem o primeiro setor que mais gera mão de obra é o setor de serviços, comércio e serviços, né? O segundo setor seria a construção civil e o terceiro seria a construção naval. Então, é importante, fora essa questão de geração de emprego e renda qualificada, é importante também a gente levar em consideração questões estratégicas na construção naval. Então, um exemplo, aqui no Porto de Santos, nós temos total condição de criar aqui o Porto Indústria com vários locais para serem instaladas indústrias para poder aproveitar os benefícios dos programas de incentivo à exportação, dos programas de incentivo à produção. Hoje, a gente se tornou uma potência no agronegócio. Vocês vão se lembrar, em 1973 foi criada a Embrapa, um órgão governamental cujo objetivo era desenvolver o agronegócio. Em 2003, 2004, a Embrapa sofre uma forte injeção de capital governamental e desenvolve uma série de tecnologias que hoje estão refletindo na nossa potência de plantar, de criar gado, etc. Se tornamos uma potência mundial nesse setor. E a nossa indústria, ela precisa ter um acordo não é o termo, mas uma cooperação entre os órgãos públicos, inclusive ambientais. Um protocolo, né? Um protocolo, porque a indústria não tem o objetivo de destruir o meio ambiente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E os órgãos e as entidades da iniciativa privada. Aí sim, se a gente consegue fazer isso que o Seminário Hidrovia está fazendo, que é aproximando a iniciativa privada, aproximando com os poderes públicos. Inclusive, a gente teve a palestra do Dr. Dauri, que é membro do Ministério Público, né? Promotor público ambiental também. Ele foi, né? A gente precisa costurar essa integração, porque aqui na Baixada Santista é inadmissível que a gente não tenha as indústrias com margem para a água, com borda d'água.
Nós temos só aqui nos 9 municípios da Baixada Santista, mais ou menos uns 300 quilômetros de rios, lagos e mares navegáveis. E a gente não usa isso. Então, o seminário, ele traz essa oportunidade dessa integração das entidades privadas com os órgãos públicos para propor situações concretas, como o Eusébio bem colocou, para que a gente desenvolva isso. E então, a gente entra aqui da nossa parte, da SP Hidro, a gente se propõe a fazer a infraestrutura de transporte aquaviário em toda essa região, interligando o Porto Indústria à atividade portuária, ao porto oficial, para que a gente possa ter um trânsito de mercadorias e pessoas muito mais eficiente. E fazendo com que os caminhões, isso é muito importante, cumpram o seu papel, que é chegar rápido no destino, descarregar rápido e voltar para outra operação, para outro frete. O caminhão não pode ficar parado 6, 12 horas para fazer a sua carga e descarga. Então, para isso, essa questão do Porto Indústria, tendo as indústrias instaladas nas margens das vias navegáveis aqui da Baixada Santista, é fundamental. E eu quero parabenizar a todos desse 10º seminário de hidrovias, porque está possibilitando essa integração e está possibilitando a geração de atitudes e de projetos concretos para que isso se torne uma realidade. Lustosa, essa questão que o Gontran abordou agora, que trata da infraestrutura, eu tenho também reparado, e já falei isso algumas vezes, que a questão do modal hidroviário não é encarado muitas vezes como projeto de infraestrutura, né? Analisam o barco como um veículo, né? Como um avião, como um trem, ou como um automóvel, um ônibus, sei lá, um caminhão. Na verdade, nós estamos falando de projeto de modal hidroviário, como a via ela já está dada, né? Quando se pensa em estruturar uma operação de navegação e construção de embarcações, que são projetos mais caros, mais complexos, né? Você não consegue produzir em escala como você faz com outro tipo de veículo, né? A produção em escala é mais, digamos assim, ela é mais padronizada, o barco ele precisa de projetos mais específicos, não são encarados como projeto de infraestrutura. E essa é uma questão, é uma interpretação que muitas vezes é a raiz do problema. Eu queria o teu comentário em cima disso, até porque o Gontran falava sobre a questão da infraestrutura, e se você vê também muita burocracia, e quais seriam elas que têm impedido de alguma forma, burocracia e processo regulatório que impactam, né, nesse desenvolvimento do modal. Sim, nós temos dificuldade de implementar até uma simples estação, né, de transbordo na beira do sistema hidroviário, de um viário, né? Então, seguindo na linha que o Gontran trouxe, né, do Dr. Dauri, eu tive quase 3 horas de conversa com ele, e a pergunta era: doutor, mas como é que nós vamos contornar essa barreira, né? Que é bacana você preservar o meio ambiente. A gente viu agora as queimadas, quantos ninhos de passarinho, quantos filhotes bípedes e quadrúpedes foram queimados, né? Aquilo é uma catástrofe, né? Nem se fala no tamanho da catástrofe, o impacto, né, no reino animal, no reino vegetal. E a gente não considera isso como reino, né? Mas aquilo lá a gente deveria sentir na pele, porque aquilo é parte do ser humano. É parte do ecossistema. Sem esse ecossistema já não tem vida no planeta. Não tem oxigênio, não tem produção de oxigênio não tem suficiente. Alimento. Né? Mas o que o Gontran trouxe, né, e eu coloquei um convite muito carinhoso para ele, né, porque para mim é a estrela ali nas barreiras, né? E ele diz: Lustosa, enquanto nós não tivermos uma decretação de utilidade pública federal, o reconhecimento de utilidade pública federal para
porto fluvial integrado a condomínio industrial, nós não vamos navegar. Nós não vamos ter as embarcações, não vamos ter essa geração de emprego, né? E aí que o nosso target, o objetivo foi para Brasília, né? Quando ali eu até estive conversando com o Márcio França quando eu fui convidado, né, para compor a diretoria, e ele disse, de 1 a 10 sua obrigação é túnel. Eu falei, o mais importante que o túnel é a industrialização da região metropolitana no eixo hidroviário, e mais importante que o túnel é um novo acesso ao Planalto, ao Rodoanel, né, como está lá proposto no Rodoanel Leste, em Suzano, cortando aí de Utibiriçá e chegando no Largo Santa Rita, onde tem 23 berços projetados, está na prancheta e tal. Eu tinha 15 minutos para falar com ele, fiquei mais de 1 hora lá quando entrou nesses assuntos. E ele impulsionou, né, fazendo justiça, o Silvio Costa, ele entregou, né, o produto, né, da Secretaria Nacional de Hidrovias, mas ele nasceu lá com o Márcio França, nasceu da nossa luta, aqui na nossa luta metropolitana, né? Então, se nós não conseguirmos sucesso nessa coisa toda, nesse desenvolvimento industrial para geração de empregos, melhoria da qualidade de vida, né? Daqui a pouco nós vamos estar jogando óleo quente em cima dos famintos, né? Num conceito medieval, porque a velocidade que cresce a pobreza, a miséria e a escassez de alimento nas periferias é um negócio fantástico que nos descaracteriza da classificação de homo sapiente, né? Não estamos sendo sapientes, não estamos sendo humanos, né? Nessa coisa, vendo as crianças morando em palafitas, num local fétido, sendo incomodado num período de descanso noturno por pernilongos, por baratas, por ratos, né? E os nossos representantes, olha isso assim como se não fosse com eles, né? Mas o Hidrovias, ele agrega, né, está nos objetivos lá da minha apresentação, que se tornou pública, né? Nós temos obrigação logística, sim, nós temos obrigação social, nós temos obrigação de desenvolvimento, nós temos obrigações ambientais, né? Agora, sustentabilidade, né, voltando o Áureo que gosta de falar, o Lustosa está toda hora falando, sustentabilidade é um triângulo que se faz o melhor para o meio ambiente, o melhor para o social, o melhor para o econômico, né? Se não tiver o melhor possível e com todas as tecnologias nos vértices desse triângulo, nós estamos fracassando, né? E eu falei tudo isso da mesma maneira que nós estamos falando. Eu falei com o Eliezer Bulhões, fantástico, virei fã dele, já viramos amigos, estamos trocando figurinha, né? E nós vamos assinar também um termo de cooperação entre a Associação de Engenheiros e os nossos 60 logomarcas que tradicionalmente apoiam o nosso evento, com a Secretaria Nacional de Hidrovias. E no próximo governo que vier, nós não vamos também ficar calados, né, se pretender extinguir a Secretaria Nacional de Hidrovias. Então, eu acho que é a obrigação de todos, e são essas sementes aí que... Eu recebi uma crítica lá nos amigos do Porto Urgente, mas a gente faz o evento, não acontece nada. A gente faz um movimento energético, né? Se tudo é energia, né, diz Einstein, o que muda é a densidade de agregado atômico, né? Então, tudo é energia, tudo tem moléculas e átomos e gera campo magnético ali no movimento dos elétrons no entorno do núcleo. Então, a gente gera energia assim, né? A gente pode ficar patinando mais 10 anos, né? Eu abria também a minha fala lá, dizendo que eu não queria chegar no Hidrovias 30, com 90 anos, né, discutindo essas mesmas coisas, dando aula, não, hidrovia é importante, né, nós precisamos ser mais eficientes. E Brasília, na segunda-feira, eu não devia falar aqui, mas eu vou falar,
Na segunda-feira nós vamos fazer uma live com o secretário nacional de hidrovias. Hoje, então, né? Quando está indo ao ar o programa. Hoje nós vamos... Está chamando a atenção, ele é vingativo. Então, nós vamos continuar incentivando, né? Nós estamos aqui, uma faixa muito estreita de terras, restingas e manguezais, e Mata Atlântica é o nosso entorno, mas ele é resiliente. Né? E eu sou fanático por meio ambiente, perito judicial número 97 da área ambiental, eu brigo pelo meio ambiente. Fui 12 anos conselheiro municipal do meio ambiente, representando a Associação de Engenheiros e Arquitetos, representando o CREA. Né? Então, nós não estamos falando em destruir nada, porque se nós não desenvolvermos, quem vai destruir as periferias, as matas ciliares, etc., vai ser a fome. Porque nós temos várias comunidades já na outra margem do Rio Branco, que eu fiz. Eu criei o projeto Salva Selva, fui o idealizador do projeto Salva, vendi selo de qualidade ambiental e socioambiental do projeto Salva Selva, que eu criei. Já tinha até esquecido disso. E nós saímos para uma visita no Rio Branco, que nós estávamos focados no eixo do Rio Branco. Nós já tínhamos pontos de ônibus na margem direita do Rio Branco. A mata ciliar já tinha sido derrubada. E comunidades do outro lado. Quem não quer pagar a luz, não consegue pagar a luz, não consegue pagar IPTU, ele tem que se esconder e se abrigar em algum lugar. Ele está se abrigando do outro lado. Então, você tinha 3 canoas do lado de cá, mais umas 4 de lá para cá. Então... E o pessoal tá comprando gás lá do outro lado? Tá nada, tá fazendo lenha com restinga, com manguezal, forno a lenha. Né? Então, o nosso fracasso aqui na justiça social é o maior agressor do meio ambiente hoje. Eu sou um crítico também disso aí, costumo... Mas, enfim, eu sou o mais chato aqui. Eusébio, de que maneira que... Não sei se isso foi falado lá, porque eu não consegui estar todos os dias, mas... O Porto pode cooperar, enfim, apoiar o crescimento do modal hidroviário. Eu queria só abrir um parênteses aqui nas falas, né, do Gontran e do Edu. O governo está com um plano da nova indústria, né, que vem bem ao encontro de impulsionar uma indústria mais sustentável, de maior valor agregado. E isso tudo alinhava todas essas ideias que nós estamos conversando aqui, porque o governo impulsiona isso via BNDES, via FINEP. Se não me falha a memória, são 300 bilhões de reais que tem para projetos que tenham essas verticais. Infraestrutura está contemplada também, transição digital, transição energética. Então, todos os equipamentos, seja infraestrutura, seja equipamento de transporte, que atendam, né, esses requisitos de entregar valor dentro dessas verticais, estão contemplados nessa linha de fomento da nova indústria, né, da neoindustrialização. Eu falei de indústria porque eu achei muito inteligente a abordagem que se deu ao evento, porque o dono do porto é a carga. Paga todo mundo. O dono do porto, a gente pode idealizar infraestrutura e layout de porto, mas quem vai definir realmente, né, o que você precisa fazer em termos de processos, em termos de terminais, é a carga. Então, uma vez, né, você foi muito feliz em falar que precisa ser incentivado um condomínio industrial na Baixada Santista que traga mais carga, e aí sim você consegue viabilizar, até provocar os gestores, né, mostrando que existe sim a demanda para um novo modal. Uma coisa que me chamou a atenção num outro evento que a gente faz, né, um evento que eu criei, que é o Fórum Brasil Turismo Cultural, a palestra que o Mata Barreto deu, ele foi falar do Museu do Porto, e eu nunca vou esquecer, porque
Eu sempre falo das obviedades, né? Mas ele conta a história de como a ferrovia foi importante para a expansão do porto. Foi graças à chegada da ferrovia naquela região que fez com que o porto crescesse tanto quanto ele cresceu, porque você tinha um outro modal integrado que fez com que essa produção que vinha do interior do estado chegasse aqui com mais... Então, a infraestrutura criada no modal ferroviário foi não foi um detalhe, foi determinante para esse porto crescer tanto assim. Mas ficou lá atrás e hoje em dia ninguém lembra disso. E eu estou para falar para vocês, não sei nem se você concluiu a resposta, mas você pode continuar falando se quiser, que eu acho que a importância que a ferrovia teve no início do século XX para a expansão do porto, hoje talvez o modal hidroviário faça esse papel, faça uma segunda história, porque vocês estão falando aqui, são todas e o próprio Gontran já comentou também, são todas as alternativas de expansão que tem de forma sustentável, porque o nosso sistema, digamos assim, terreno, né, rodoviário, já está colapsado, ele está totalmente colapsado. E aí aéreo então nem se fala, a gente não tem nem onde pousar aqui, não tem nem como expandir aí terminal. O André está tentando lá, acho que não vai nem conseguir viabilizar. Então a única alternativa é criar mecanismos, né, criar eixos de integração do modal hidroviário. E por mais óbvio que pareça, parece que muita gente não acelera. E um complemento, né? Na minha penúltima passagem pela PS, nós trabalhamos as hidrovias, participou o Alex, participou lá o Dr. Cleveland, e eles criaram uma hidrovia onde já tem um canal, né? Onde já é navegável, onde tem sinalização, que a hidrovias não é só a lâmina d'água, né? Você tem sinalização, você tem manutenção de dragagem, você tem contenção de sólidos grosseiros, né, para evitar acidentes. É o menor dos custos de manutenção, né, tá no modal hidroviário, né? E ficou claro, nós temos registro disso, né, que nós vamos saturar o rodoviário e o ferroviário, porque a ferrovia não gosta de desnível, subir a serra ali, ferro com ferro, ele fica patinando lá e não sai do lugar, é patinar no gelo, né? Então, tem um ângulo de rampa bastante exigente e tal. Então, nós temos que desenvolver essa neoindustrialização aqui para a região. É a nossa alternativa para baixar o custo, né, logístico, você buscar a carga lá no Centro-Oeste, em Goiânia, buscar em Cuiabá, você tem um custo, né, de logística. Aqui, buscar lá em Belo Horizonte, é $5.000 um frete de ida e volta. Né? Então, tá caro o negócio. Então, você tem a indústria produzindo aqui no entorno do porto, é o que já se decidiu no mundo inteiro, o Complexo Indústria Porto, fazer a industrialização para não ter esse fluxo de esse monte de caminhão subindo e descendo. É lógico que é importante isso de alguma maneira, mas mudar a indústria para a proximidade do porto é estratégia que o mundo já fez isso já há 50 anos atrás, teve essa decisão estratégica. E a autoridade portuária comprou o conceito de que nós vamos precisar ter a indústria mais próxima do porto, que é a SUAP, né? SUAP, eu fui pioneiro lá exatamente em 1990, não tinha nada. De manhã, de tarde e de noite era tancagem para distribuição de combustível, era o que tinha. Nós levamos uma linha para lá e eu tinha lá 200 alqueires de terra de complexo industrial integrado no porto, lá é um CIP, né, Complexo Industrial Portuário. E hoje não tem 100 metros quadrados lá para colocar nenhuma indústria. A indústria foi para lá. Recebe na importação para processar tal, e já industrializa, já exporta, o menor custo possível, proximidade, que é o que eu vendia na época, né? Proximidade com a Europa, com a América, com a África. E não tem jeito, o custo logístico é pesadíssimo, né? E o Brasil tem um custo logístico de 17%, a maioria dos países desenvolvidos,
com essa decisão estratégica, saíram de 15%, 13% de custo logístico para comércio internacional, caindo para 8%, 9%. E nós precisamos seguir esses exemplos, né? Não precisa criar nada, não precisa nem de inovação, é só copiação. E quais os desafios regulatórios que esse modal enfrenta hoje? E tem incentivo que o governo federal, estadual poderia promover? Como é que você enxerga isso? Para mim? Para você. Bom, sim, o Eusébio bem colocou aqui, nós temos aí incentivos financeiros pela FINEP, nós temos também pelo BNDES, nós temos também o Fundo da Marinha Mercante, o FMM, que é um fundo criado em 1957 pelo governo federal. Ele é abastecido, vamos dizer assim, através de uma taxa, mas não é tarifa, não, é uma taxa que todo importador paga quando importa uma mercadoria pela via marítima. É o AFRMM, Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante. Então, o importador paga esse adicional de frete para o Fundo da Marinha Mercante, e o Fundo da Marinha Mercante tem lá em seu caixa, a última vez que eu vi, eu não me lembro se era 38 bi ou 58 bilhões, B de bola, bilhões, para investir na questão na questão naval, inclusive na construção de portos, piers de atracação e tudo mais. E isso está lá parado, porque pouquíssimas empresas pegam recurso de lá, porque não tem uma atividade naval brasileira, uma indústria naval brasileira pujante, não tem. Agora, eu queria... as dificuldades regulatórias, na questão do transporte aquaviário, quer seja de carga, quer seja de passageiros, não é muito forte. Por quê? Por exemplo, transporte de passageiros. Quem regulamenta a atividade é a ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Ela que, e evidentemente, no sentido da segurança da navegação, quer ela seja de passageiros, quer ela seja de cargas, é a Marinha do Brasil que regulamenta. E a ANTAQ, ela não tem uma regulamentação ainda para o transporte de passageiros no Brasil. Então, está para ser feita isso. Porém, a grande questão do transporte de passageiros é a questão de segurança, que é feita pela Marinha. Então, se o transportador seguir as orientações da Marinha, não tem grandes problemas para essa questão de promover o transporte hidroviário. Recursos existem aí do Fundo da Marinha Mercante e dessas outras entidades. Agora, é preciso que haja também uma sensibilização, isso que o Lustosa e o Eusébio vem fazendo há tantos anos, de chamar a atenção da sociedade, dos entes públicos e privados, para esse tipo de atividade, que não influi, não diminui a importância do modal rodoferroviário nem do modal aeroviário. Ao contrário, ele completa essas atividades, né? Você imagina, por exemplo, no norte do país. Ali você tem a questão do transporte hidroviário é essencial. Você imagina construir uma rodovia lá, uma transamazônica. São recursos fabulosos e a utilização, ela vamos dizer assim, teríamos uma utilização melhor para os recursos pelas vias hidroviárias. Lá o que falta são embarcações adequadas para fazer esse tipo de operação. Então, mas eu vejo que como eu estou diretamente ligado nisso, o nosso negócio, a nossa empresa, a SP Hidro, é uma empresa de transporte aquaviário, então nós estamos acompanhando isso diretamente e estamos com boas perspectivas. Estamos vendo que as autoridades
começam a se interessar por esse tipo de modal, principalmente aqui na Baixada Santista e principalmente pela atuação dos engenheiros do seminário da Hidrovias. Agora, eu queria me permita só mais uma colocaçãozinha. Euzinho aqui, eu tive a oportunidade de ver o desenvolvimento, o que está acontecendo em termos de transporte de grãos. Porque aqui o Porto de Santos é um grande exportador de grãos. Teve um cara brilhante, genial, que bolou um sistema de transporte de grãos para descer a serra através de tubos. Ele injeta um ar comprimido e o grão já chega na boca do navio. Maravilhoso. Não, França, não é um desenho, não é um... Eu vi funcionando no laboratório 1 ou 2 da Unisanta, tem um protótipo lá que estão sendo estudados, tem alguns detalhes que precisam ser ajeitados, estão transformando umas curvas lá para não virar farelo de... Agora, em vez da soja, vamos falar da soja, vai. Em vez da soja ir para o navio, por que não a soja não vai para uma indústria no Porto de Santos que transforma a soja em óleo de soja? Por que não vai para uma outra indústria que transforma a soja em ração animal? Que, sei lá, 80% da soja é usada em ração animal. E, em vez da gente exportar matéria-prima, como a gente fazia em 1500, né, que a gente exportava para o Brasil, a gente não passa a exportar já o produto industrializado, com um custo extremamente baixo de produção, porque a gente elimina essa questão da logística, que é tão cara para nós. Santos, o Porto de Santos, a região, pode fazer isso. Esse sistema de transporte de grãos, o caminhão chega lá no alto, descarrega o grão vem terminar aqui embaixo. Isso é fantástico. Eu vou falar só as iniciais do cara que bolou isso. O Lustosa, que está aqui com a gente. Ele que fez isso aí. Ó a cabeça do cara, gente. Como é que a gente ainda não pôs isso para funcionar aqui? Então, são talentos que nós temos aqui e que a gente tem que aproveitar. Porque caboclo desse aí não nasce todo dia, não. Isso é muito difícil. Então, gente, só complementando isso, França, esse conjunto de coisas, elas são perfeitamente factíveis. Já está em andamento. Com um certo vagar, porque para você tirar da inércia tudo isso é difícil. Mas o Eusébio, o Lustosa, a Associação dos Arquitetos e dos Engenheiros e Arquitetos de Santos estão conseguindo empurrar essa pedra aí e a coisa já está tomando tração. A gente veio ajudar, a gente é muito pequeno, a gente veio ajudar com essa infraestrutura do transporte de pessoas e de passageiros e de cargas aqui na região. Estamos estudando a construção de barcaças, uma série de coisas, enfim. Mas eu estou muito otimista com o que está acontecendo aqui, com esse movimento, com o movimento do protagonismo cidadão. É um protagonismo que está movimentando os players aqui da Baixada Santista para a gente trazer um desenvolvimento para a região, que é fundamental a gente gerar emprego e renda aqui, até para a proteção do meio ambiente, sendo que no meio ambiente está o ser humano, como o Lustosa bem falou. Então, eu acho que uma iniciativa dessa já está gerando frutos. E agora vamos empurrar com todas as forças que a gente tem. A gente ainda não falou da questão das zonas de processamento de exportação, né, Eusébio? Acho que dá tempo de falar um pouquinho. Teve algum insight, alguma coisa interessante que o seminário falou, até com base no que o Gontran disse agora e o próprio Lustosa comentário também? Bom, eu vou pegar uma carona no que ele falou aqui da soja, né, do processamento, da adição de valor em produtos para exportação. A gente só não pode analisar a coisa de uma forma simplista.
não é automático o movimento de que eu paro de exportar soja ou qualquer produto agrícola, né, de baixo valor agregado para alto valor agregado, porque simplesmente, por exemplo, a China, tudo que a China importa, ela produz também. Então isso é válido para minério de ferro, para soja, etc. Simples assim, se eu parar de exportar soja e só pretender exportar produtos de alto valor agregado, outro player vai ocupar esse espaço. Então, é um conjunto de fatores que tem que colocar em prática, né? Adicionar valor agregado, sim, através de tecnologia. Você lembrou bem, a Embrapa faz muito isso com os cultivares, né? Fortalecendo cada vez mais a safra. Agora, existe todo um invólucro aí, não só, vamos falar de agronegócio, né? Que é o motor que impulsiona tudo isso, mas a gente não pode esquecer da industrialização. Hoje, quando você fala que o agronegócio empurra o país, a gente esquece que o agro 4.0, só quem sorri com o agro 4.0 é uma empresa chamada John Deere, americana, né? Então, assim, o agro se automatizou, desempregou não é a palavra, né? Realocou mão de obra mais especializada, mas a automação não contemplou a indústria nacional. Então você não gerou automaticamente emprego, você aumentou sim o fluxo de importações de máquinas e equipamentos. Então, quando existe um plano, né, um plano de nação, você tem que ter uma visão mais holística da solução. Soluções fáceis sempre geram sempre tem uma solução fácil. Efeitos colaterais. Não, sempre tem uma solução fácil que não funciona. Sim. Então, assim, quando pegando toda essa carona, né, de industrialização, que tudo isso passa pelo fortalecimento de industrialização, quando falamos em zona de processamento e exportação, mais uma vez, né, depois você paga o café, viu, Edu? Mais uma vez eu vou falar que o Edu foi muito feliz em dizer, é um sábio, é um conselheiro esse homem, que não precisamos inovar, basta copiar. Eu trouxe na minha exposição lá no simpósio da Hidrovias o exemplo da China em hidrovias. O que a China fez como uma solução integrada, né? Vale dizer que a hidrovia do Rio Amarelo, do Yangtze, né, que vai desembocar num porto chamado Shanghai, né, ao redor dessa hidrovia estão as regiões mais ricas da China. Que indústria está lá? Indústria de tecnologia. A China nos anos 80 era rural. Anos 80 está aí, está aqui atrás, né? O Brasil precisa investir em um conjunto de soluções. Eu sou altamente refratário a uma bala de prata, não existe, é uma ilusão. E a solução para esse sistema passa bastante por uma reindustrialização, ou que seja a palavra da moda, qualquer uma, né? Neoindustrialização, mas basta copiarmos, não precisa reinventar nada. A Coreia, né? Também, a Coreia ficou no Ctrl+C, Ctrl+V em tudo, né? E você vê, eu nessa exposição, eu trouxe o caso de Guangzhou, que é o 5º porto em movimentação de teus do mundo, e ali não é uma única solução, é uma solução integrada. Você tem trem de alta velocidade de passageiros, né? Você tem uma malha ferroviária de passageiros que contempla a China inteira. Trem de alta velocidade, rodovias, só ali naquela região entre Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong, se somar esses 3 portos juntos, né, dá 100 bilhões de dólares de movimentação, de GPD, né, de produto bruto. Então, é um conjunto de soluções estruturantes que vai fazer isso funcionar. E as EPE em Santos também levantam muito essa bandeira,
que precisamos atrair, né, e desenvolver indústrias de densidade tecnológica aqui, até para movimentar as universidades da região, né, movimentar economicamente e socialmente a região com mínimo impacto ambiental. Bom, a gente tem mais 4 minutos para terminar, então eu pedi até para que na última rodada agora vocês sejam mais sucintos, né? Lustosa, você abriu falando da síntese do evento, e agora a gente pode encerrar na tua última participação aqui no programa de hoje sobre os principais encaminhamentos que foram dados ao final, né? Qual foram as ações que foram extraídas desse evento que você destacaria no finalzinho do programa de hoje? Em termos de estratégico, né? Se a gente não definiu a estratégia, o ponto de mutação, né, que foi um livro do Fritjof Capra, de 432 páginas, letras pequenas, a gente precisa virar a página. Virar a página, um ponto de mutação, onde está a resistência? A resistência para a ZPE, o regramento da ZPE, no início tinha 170 municípios inscritos para fazer, baixou para 130, 110, 190, 90, 70, 30, tem 30 e poucos e tem 3 operando. Por que não opera? Porque não tem atrativo, não funciona. O Brasil exporta café na tonelada e importa cápsula na grama. Né? Na hora que a gente exporta é isento, né? A picanha fica mais barato lá do que a picanha aqui, que a gente está cheio de imposto. Né? Então, nós estamos precisando de nacionalistas, né, no Congresso Nacional para defender o país. A senzala financeira impõe essas coisas e me aborrece, eu não gosto nem de falar nisso, né, porque irrita, né, a submissão a essa senzala financeira. E tem incentivo para você jogar barato lá para fora, e na hora que você vai importar um uísque, um carro, qualquer coisa, é 110% de imposto, etc, etc. Então, essa virada de página, né, para responder e encerrar, essa virada de página é decisão política e estratégica, e eu comemoro os 100 dias, né, da Secretaria Nacional de Hidrovias, e a virada de página está num termo de cooperação, numa concretização de um cronograma de ações, né, conjuntas. Porque eu senti falta dos nossos deputados federais, senti falta dos deputados estaduais. Né? Nem na campanha eles aparecem. Imagina se tiver que fazer... Se nós estamos falando em 5 itens estratégicos para desenvolvimento da região, tentando voltar aqui numa regressão, não teve, acho que nenhuma vez no seminário hidroviário nós tivemos um deputado federal representante da nossa região. Para fazer o desenvolvimento industrial, nós identificamos com o nosso grupo, dentro da autoridade portuária que eu coordenei, para dar força dentro do projeto, uma planta hidroviária da região, com todo o nosso potencial multimodal, rodoferro hidro. Eu apresentei a planta lá, né? Tem 21 regiões com esse potencial de industrialização, do lado do principal porto, do lado do principal PIB do país, e está ali para ser desenvolvido. A somatória ali daqueles círculos que estão lá, tem 30 milhões de metros quadrados de área disponível. Só a autoridade portuária de área útil tem 5 milhões. O maior porto do país tem 5 milhões de metros quadrados de área útil. Então, nós precisamos cobrar os nossos representantes, que não estão representando, nenhum deles, né, nos últimos 10 anos, 12 anos, e eles não mordem a isca, não vêm no trabalho e não contribuem. Eu não gosto muito de ficar reclamando dos outros, mas eu vou fazer um comentário aqui que alguns podem não gostar, né, mas eu tenho falado isso insistentemente aqui no programa. Primeiro, acho que eu tenho que fazer um meia-culpa.
porque a gente ainda está no oba-oba em votar no meu amigo, ou no amigo do amigo, e a gente amigo do amigo do meu não pai. sabe o que os políticos da região pensam em termos de projeto de futuro. Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, tá, o político fulano, Beltrano, XYZ, qual é a visão desse político para o futuro do nosso desenvolvimento? Porque a gente tem falado sobre isso aqui, o Lustosa citou aqui, a miséria que se desenvolve, que alastra no entorno da nossa região. Já falei sobre isso com o Gontran várias vezes. Qual é o projeto de desenvolvimento para a Baixada? Grande projeto. Como os caras não têm projeto, não têm visão, eles não têm o que falar nos eventos. Desculpa a minha sinceridade aqui, eles não têm o que falar porque eles não têm, eles não discutem isso. Eles estão preocupados em abrir o evento, falar boa noite, bom dia e ir embora. Para ser justo, um político eu vi fazer isso só hoje, na verdade uma política, foi a Luísa Erundina. Ela foi no evento que eu organizei, e olha que eu estou muito distante de ser socialista, hein? Mas eu estava com um evento com a Luísa Erundina, que ela participou, evento sobre segurança pública. Eu estava tão acostumado a ver político abrir evento, ir embora e vazar, e não saber o que discutiram ali, e quando acabou eu estava crente que ela ia embora do evento. E eu falei, deputada, muito obrigado. Ela falou, não, muito obrigado, eu quero ouvir o que vocês vão discutir, eu estou aqui para isso. De tão raro que é você ver os caras fazerem isso. Então eles não têm compromisso com o desenvolvimento de um país, eles estão com compromisso com eles. Desculpa a minha sinceridade, e eles têm mas assessoria, eu estou para ver e tem assessoria ainda para cuidar disso. Eu tenho obrigação de ter técnicos lá para poder pegar um resumo do que está sendo discutido e ter um debate mais consistente. E nós estamos extremamente carentes desse tipo de liderança política. Se a gente quiser mudar esse quadro, a gente tem que começar a mudar a nossa conduta como eleitor. Vem cá, qual é o projeto para a região? Não dá. E a gente, enquanto a gente não mudar isso, nós vamos continuar vindo aqui reclamar, né? Porque agora a gente vai encerrar, estamos com o tempo estourado, que era a fala do Gontran, porque o projeto da SPI, por exemplo, é um projeto de país. Nós estamos falando de uma empresa que está propondo produzir embarcações para defender ocupar a nossa costa. Nós hoje temos a costa vulnerável, até por carência de embarcações. Nós estamos falando de embarcações para ocupar uma linha de transporte, uma espécie de cabotagem de passageiros na costa brasileira, considerando que a gente tem uma série de problemas de infraestrutura e de mobilidade no país. Eu tenho ido para o Nordeste e tenho visto isso pessoalmente. Isso, nós estamos falando de tecnologia industrial, estamos falando de tecnologia de defesa, estamos falando de geração de emprego, estamos falando de uma série de questões que têm relação com o país, relação com a região, porque está ancorada na vocação econômica do país, e você não vê nenhum político ter propriedade para discutir esse assunto. Então, isso é um problema para o país. Estamos falando aqui das hidrovias, mas poderia ser de outro assunto qualquer. Felizmente, no passado, algumas pessoas pensaram na tecnologia da produção de alimentos, felizmente, algumas pessoas pensaram na Embraer, ainda se salva algumas coisas. Tivemos alguns expoentes, né, alguns heróis nacionais, mas ainda é muito pouco para a nossa capacidade. Gontran, para a gente encerrar aqui, queria que você comentasse um pouquinho disso, porque a gente fala muito sobre esse assunto. Estamos indo para o final. Bom, eu quero dizer que realmente, França, é uma dificuldade a gente sensibilizar entes públicos para atentar a essa questão de uma estratégia. A nação tem que ter uma estratégia, tem que ter um objetivo, tem que... É muito difícil pensar isso, até porque também o Brasil, vamos combinar, é um território gigantesco, são várias culturas, vários pensamentos, enfim, é difícil, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a única ferramenta que a gente tem para influir, né, na política nacional, não diria a única, mas a mais importante, que é o voto. Então, no voto, a gente tem que... cada um faz o que sua consciência lhe propõe, mas a minha proposta é que a gente olhe para aquelas pessoas que são candidatos e que têm uma visão de desenvolvimento nacional, pensando nessas questões que aqui a gente colocou, principalmente nessa questão regional aqui, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho interesse nisso, obviamente, mas a questão do sistema de transporte público hidroviário de passageiros na Baixada Santista
é uma questão que impacta a vida de todos nós aqui na Baixada Santista. Impacta positivamente, né? Como você bem falou, esse projeto já foi aprovado pelo Ministério da Infraestrutura, que é da administração anterior, já saiu no Diário Oficial, e nós estamos trabalhando para implantar isso aqui na Baixada Santista. Então, a gente tem que olhar e analisar esse projeto, que é um projeto que vai trazer um desenvolvimento interligando essas áreas que o Lustosa falou, daqui da Baixada Santista, que tem essa possibilidade de desenvolvimento, mas é preciso que se tenha um meio de se chegar lá. E o meio mais barato, mais rápido, mais confortável, mais seguro é pelas vias aquáticas na região, que já está dada, não precisa fazer mais nada. Bom, eu não vou me alongar muito, mas eu quero primeiro agradecer a todos vocês, parabenizar Protagonismo Cidadão. Sou um fã e acompanho religiosamente, e quero também terminar citando um amigo meu, um português, muito amigo meu, Fernandinho, que ele diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Bom, eu estava esperando mais alguma coisa nessa frase, né? Ele já terminou. Eu comecei tomando um pito do Lustosa e agora vou encerrar dando risada. Mas, Lustosa, você tem autoridade para me chamar a atenção, para me puxar a orelha, viu? Mas você manda aqui, você é o dono do programa. Sempre alegre. França. Bom, bem rápido, eu queria agradecer também. Acho que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos faz bem esse papel de uma entidade de classe que traz e joga luz. Eu acho que esse é o grande presente desse encontro aqui, né? Jogar luz nesse assunto para trazer, né, para a população esse tema e sensibilizar os nossos gestores, sejam públicos, sejam privados. Então, parabéns à associação aqui na pessoa do Lustosa, que jogou luz, que faz o papel da associação, dá subsídios técnicos, né, de forma isenta para os nossos gestores se apoiarem. E vamos fazer mais programas assim, com essa qualidade de conteúdo, porque a nossa audiência tem cobrado isso aí, tanto com a Associação de Engenheiros, quanto com a SPI e outros parceiros, né? Acho que é importante pautar mais assuntos dessa natureza. O tempo está estourado já, só agradecer mais uma vez o Eduardo Lustosa, nosso comentarista aqui. Eu que agradeço. Articulista do portal, engenheiro, diretor da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o Alexandre Eusébio, também diretor de Ensino e Pesquisa do Senep, também diretor da associação. Obrigado, Eusébio. E ao presidente da SPI do Outran Parente. Todos aqui são meus amigos, né? Mas aqui formalmente são convidados do programa. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência toda segunda-feira nos canais do Protagonismo Cidadão. Chegamos ao final de mais um Protagonismo Regional em Debate. E você sabe que aqui no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui o governo é você. Até a próxima semana.